vamos ler em nossa Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Afaste do mal, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pai Celeste, pedimos que nos conceda entendimento, que o Senhor nos dê o discernimento espiritual para ouvirmos, recebermos a Tua bendita palavra e sermos edificados. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos algo da exortação ou do encorajamento do apóstolo Pedro, domingo passado, para que a igreja exibisse o seu caráter, que é o caráter ímpar, singular, único, nas suas inter-relações. Ou seja, que os membros da igreja, eles se associem uns aos outros, que eles vivam uns com os outros, que eles, enfim, se relacionem uns com os outros de uma maneira tal que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, nós vimos essa exortação ou encorajamento sendo dirigido para toda a igreja. E também vimos que essa exortação tem o propósito de que, de fato, todos sejam de bom ânimo, tenham o mesmo pensar, que pensem concordemente no Senhor e tudo mais virá em consequência desse modo de pensar, desse igual ânimo. Então, vem aí que ser compadecido, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, bem, pelo contrário, bem dizendo. Agora, meus irmãos, nós vamos nos concentrar num outro aspecto relacionado com aquilo que, nessa noite, vamos considerar como sendo o gracioso chamado e suas bênçãos. Por quê? Porque ele diz aqui que tudo isso tem que redundar em bênção, no sentido de palavras que devem ser dirigidas visando a edificação do povo. Então, o que vamos ver nesses versículos 9 e 10, o início do versículo 9, é exatamente 3 verdades importantíssimas. Quais são elas? Eu vou citá-las. Primeiro, o gracioso chamado da igreja. Ele fala, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamado. Depois nós vamos ver o propósito do gracioso chamado da igreja. Ele diz, a fim de, é esse o propósito. Vocês precisam bendizer para que vocês recebam bênção por herança. E
finalmente, nós haveremos de ver o bem-estar redundante desse chamado da igreja. Ele diz, olha, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, então, implicitamente, ele está mostrando que o bem-estar da igreja é fruto da maneira de tratar de uns com os outros. Então, vejamos, em primeiro lugar, o gracioso chamado da igreja. Olha só, bendigam, use a sua língua, use a sua palavra de coração, evidentemente, bem. Por quê? Ele está dizendo, porque vocês foram chamados para isso. Aqui temos, irmãos, esse primeiro aspecto do propósito, do chamado do crente. O que é esse virtuoso bendizer? De novo, nós já falamos, mas é importante que nós retornemos a isso. Bendizer é pensar e falar bem de outrem. É usar palavras que edificam aos outros. Vocês já notaram que é fácil de nós entrarmos numa guerra de palavras? Quando é assim, pelo menos de um lado, nós podemos dizer que não há palavras que edificam. Então, por isso é que nos é proibido uma coisa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, como se fosse peixe podre, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso porque, desde o Antigo Testamento, é-nos dito que palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Portanto, bem dizer é algo que está em perfeita correspondência com o chamado dos crentes, porque está dito aqui, vocês foram chamados para isso, porque foste chamados. Então, qual o significado disso? Pois para isto mesmo foste chamados. Qual é o significado? A ideia, irmãos, é que, de fato, quando o Senhor chamou a igreja, fez isso para ser de santos. Quando o Senhor chamou a igreja, fez isso fazendo com que continuamente ela fizesse o bem. A igreja é proibida de fazer o mal. A igreja precisa fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Porque fostes chamados para amar os que vos perseguem. Isso a igreja precisa entender, lembrar e viver. Enfim, tem que ser assim, porque fostes chamados para serdes conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos e irmãs, é impressionante como há vozes que não vêm de Deus. Quando, seja qual for o líder, estimula os irmãos a maldizer as autoridades, não tem nada a ver com a Bíblia. Por quê? Fostes chamados para bendizer, para abençoar, nunca para amaldiçoar. Vocês lembram? Quando o Senhor Jesus estava saindo para ir para Samaria, passar por Samaria. E disseram a ele que os samaritanos não queriam conversa com ele. João, filho do trovão, e seu irmão disseram assim, Senhor, queres que façamos descer fogo do céu e os consuma? Ele disse, vocês não têm o Espírito, vocês não sabem o que está. Eu não tenho o Espírito de vocês.
O Filho do Homem não veio para destruir. O Filho do Homem veio para salvar pecadores. Desse modo, irmãos, os crentes, nós fomos chamados para exercício da justiça no sentido de conduta que excede em muito a dos escribas e fariseus, inclusive dos nossos dias. Então, podemos resumir este aspecto do propósito chamado do crente com as seguintes palavras: os crentes devem abençoar até os seus adversários. Como é isso na prática? Se você, meu irmão, tiver uma dificuldade com alguém, você sabe que a pessoa está com dificuldade com você, e você disser assim: Pai, abençoa fulano de tal, de coração, você está exatamente fazendo o que o apóstolo está dizendo aqui. Mas se você não conseguir orar por seu irmão, você não está bendizendo, você está amaldiçoando já no coração. Isso é sério, muito sério. Não é algo opcional para o crente. Bendizer ou não bendizer? A pergunta é: cremos nisso? O que tem saído da nossa boca? O que tem saído do nosso coração? Bênção ou maldição? O que está escrito aí? Bendizendo, por quê? Para isso vou te chamar. Irmãos, estaremos sendo enganadores de nós mesmos se dissermos no nosso coração que isso para mim não cola. Então não somos crentes, nós não nos convertemos, nós não nascemos de novo. Se assentarmos no coração algo que seja diferente disso. Consequentemente, em segundo lugar, vemos o propósito do gracioso chamado da igreja. Qual é o propósito? A fim de receber bênção por herança. O Senhor chamou a sua igreja, além da incumbência dada a ela para bendizer, existe esse propósito tão gracioso dele, o chamado para que a igreja receba bênção por herança. Para que por herança alcanceis a bênção, diz Almeida, revista corrigida. Para receberem bênção por herança, diz a Nova Versão Internacional. Então, dessa expressão, ou seja, a fim de receber de bênção por herança, veremos duas coisas. Eu vou dizer a primeira e a segunda, e depois nós discorreremos sobre ambas. Primeiro, há uma boa herança para os que vivem em santidade. Segundo, a herança dos crentes tem uma natureza, tem um caráter eterno. Vamos ver. Primeiro, há uma boa herança para os que vivem em santidade. Eu já adianto, irmãos, o seguinte: o apóstolo Paulo fechou a questão do ponto de vista doutrinário da carta aos Romanos, com isso assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem que faz o mal. Mas o que diz no restante? Mas gozo e paz para os que fazem o bem. Não tem jeito. Para os perversos não há paz, mas há tranquilidade grande. É interessante, o salmista, no Salmo 119, ele diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Para os que aprendem a negar-se a si mesmos e seguem ao Senhor Jesus, há
essa bênção muito especial. Aqui temos, irmãos, um princípio. A herança prometida é somente para os que semearem para o Espírito. Por isso o apóstolo Paulo falando aos Gálatas diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá, diz ele, corrupção. Mas ele diz, mas o que semeia para o Espírito, colherá o quê? Vida eterna. Essa é a bênção. Então, a exortação de Pedro aqui, esse encorajamento do apóstolo Pedro, é no sentido de que seus leitores se esforçassem para fazer a vontade do Senhor, que amassem até os seus inimigos, sabendo que, ao procederem assim, eles estavam preparando a si mesmos para a recepção da bênção por herança que nós estamos definindo como a vida eterna. Então, irmãos, graciosamente, o Senhor nos santifica ou nos faz andar com Ele ou como Ele andou e, no final, nos concede mais bênção, a bênção por herança. Irmão, vocês lembram do que o Senhor diz que vai dizer aos que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, entrai e tomai posse da herança que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. São para esses que andaram nas pisadas do Senhor, daqueles que bendisseram a todos os homens. A ideia de bendizer, irmãos, é de querer o bem da pessoa, nunca o mal. Não pagando o mal com mal, mas pagando o mal com o bem. Em segundo lugar, vejamos a herança dos crentes, cujo caráter é eterno. Que é essa bênção por herança? Qual é a sua natureza? Já vimos que é a vida eterna, mas preste atenção. Apesar de ser a vida eterna, que foi descrito aqui logo no início dessa carta, você vê que ele já tinha falado isso, mas nós temos algo que precisamos lembrar, meus irmãos, e que é muito importante para nós no dia a dia. Ora, ele já tinha falado da vida eterna, da salvação eterna, quando ele, logo no início, no capítulo 1, ele disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, diz ele, incorruptível, sem mácula, sem imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois e guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Sim, é o que nós estamos vendo, é a bênção por herança. No entanto, essa salvação, da qual Deus preordenou na eternidade e no tempo, no espaço, Ele deu a conhecer os seus, dizendo o que ele fez. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e, ele diz, fundamentar. Vejam, a herança dos crentes, de fato, não é algo simplesmente que nós possamos comparar com as coisas desse mundo no sentido de perecimento. Não, ela tem um caráter eterno.
Por isso o apóstolo Paulo, no contexto de sofrimento, falou aos crentes de Roma, a fim de dar a eles conforto e segurança, que é algo que nós vamos ver daqui a pouquinho também. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Fala o apóstolo Paulo aqui como se tudo tivesse já sido realizado, para dar segurança de que já temos a vida eterna. O que pensamos, irmãos, quanto a este tão elevado propósito divino? Estamos certos de que gozaremos a vida eterna permitam-me a redundância, na eternidade? Precisamos. Quantos de nós lutamos e lutamos tantas vezes e o problema é que não temos a segurança da salvação? Bem que deveríamos ter. A palavra nos chama para isso. Mas então, irmão, chegamos ao nosso último ponto. O bem-estar desse chamado da igreja. O que ele diz aí? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Eu paro aqui. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? O santo viver cristão está associado à genuína felicidade. Por isso, o Kistemaker, expressando-se nesse texto, diz: a vida é um dom de Deus. E assim também são os dias felizes. Ora, mesmo atravessando sofrimentos nesta vida, há lugar para alegria e paz para o crente. A pergunta é: por que tantas vezes não gozamos paz? A resposta, uma delas, é porque nem sempre o nosso viver é segundo a palavra do Senhor. Nem sempre o nosso viver é santo. Nem sempre o nosso viver tem a ver com o andar com Ele. Então, se não andamos com Ele, não vamos gozar paz. Não há como. Repito, diz Isaías: para o perverso não há paz. Diz Paulo: tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem que faz o mal. Mas isso é tão certo, irmão, que os crentes, andando com o Senhor, andando na luz, experimentam essa alegria, essa felicidade. Está escrito assim acerca de nosso Senhor Jesus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Irmãos, é interessante ver essa relação, andar com Deus e felicidade, andar com Deus e bem-estar espiritual, andar com Deus e alegria, andar com Deus e paz. Mas se não há essa alegria indizível e cheia de glória, é porque algo está errado na nossa conduta. Não tem como ser diferente. Vocês estão entendendo? Vocês lembram que nós cantamos? Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que com Jesus, sempre feliz, o quê? Sou. Sempre sou feliz. Parece até que há uma contradição em algumas palavras do autor desse hino. Se paz, a mais doce, me der gozar. Claro, se ele diz, eu sou feliz com Jesus, então ele goza a paz. Sempre vai gozar paz. Essa alegria, ou esse gozo e paz, são também nossos à medida que andamos na presença do Senhor, fazendo o que o agrada. Irmãos, tem um exemplo aqui muito interessante. Vocês imaginam o que sofreu José, esposo de Maria, noivo na época? Vocês imaginam a angústia do coração dele? Imaginam como aquele homem sofreu por saber que a sua noiva estava grávida? Imagina quanto sofrimento. Mas a Bíblia diz algo dele. Sendo ele justo, e não a querendo o que, irmãos? Infamar. Resolveu deixá-la secretamente. Não pensemos, irmãos, que José tinha ódio no coração por Maria. Não tinha. Não pensemos que José disse essa miserável, essa desgraçada, essa imoral. Não! Ele não queria infamá-la. Ele não deixou seu coração azedar. Logo, ele gozava bem-estar apesar disso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmão, não tem jeito. Toda pessoa que odeia outrem, vai sofrer perturbação, como sofreu Saul, que dia e noite vivia com Davi no seu coração, cheio de ódio, buscando matá-lo, não tinha paz. Mas todo aquele que se nega a ficar pensando mal dos outros, infamando no coração os outros e proferindo palavras, falando com um e com o outro mal dos outros. Esses, pode dizer, irmãos, se tiver alegria, é alegria por causa do trio elétrico, se tiver alegria é por causa do futebol, se quiser ver alegria é por causa dos entretenimentos, mas não é alegria indizível e cheia de glória. Eu pergunto, quem é que nos faz ter essa alegria, meus irmãos? Não é ela fruto do Espírito Santo? Vamos terminar pensando no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ninguém sofreu como ele. Ninguém foi tão injuriado quanto ele. Mas o que nos diz acerca dele? Quando maltratado, não fazia ameaça. Quando injuriado, não revidava com o traje, quando ultrajado, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eu pergunto, ele tinha paz, irmãos? Em algum momento ele perdeu a paz, irmãos? Não. Pelo contrário, ele disse, estas coisas vos digo para que creais em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe um dos aspectos do vencimento, de que ele venceu o mundo, irmãos? O que é que o mundo nos diz? Odeie. O que é que o mundo nos diz? Se aparte de toda pessoa que não quiser bem a você. Essas frases feitas por aí, que a gente lê nas mídias sociais, muitas delas não têm nada a ver com a Bíblia. Ele venceu o mundo. Ele não se deixou levar com essas coisas.
Ele, como diz o salmista no primeiro salmo, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E o que é que diz mais? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Em outras palavras, é o homem que é santificado pela palavra do Senhor, é o homem que bendiz aos homens, é o homem que não amaldiçoa os homens criados à imagem do Senhor. Esses têm um bem-estar incomparável, que o mundo não conhece. Tão certo que há um gozo a ser experimentado pelos crentes na eternidade, igualmente certo é que o crente experimenta já nesta vida. Como eu disse, ele experimenta a alegria indizível, cheia de glória. Por quê? Por quê? Qual seria a resposta? Porque ele foi chamado para bendizer. Por isso, porque foi chamado para bendizer. Aqui, portanto, irmãos, concluindo, nós temos o que eu disse domingo passado. Alguém já disse assim: aqui temos o retrato ideal da igreja. Olha, todos os domingos vocês se reúnem, vocês se separam, mas é interessante com quem você deve partilhar, o que você deve ouvir, o que você deve deixar os seus ouvidos agasalharem de fato em termos do que se fala, porque se você se deixar levar por quem fala dos outros, injuria os outros, você não está bendizendo. Você vai sofrer por isso. Você não vai ter um bem-estar espiritual, você não vai gozar da alegria do Senhor, você não vai poder dizer assim: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Você não vai poder experimentar isso. Então, de novo, nesse ponto, podemos lembrar de nosso Senhor Jesus, cuja vida santa, ele era o santo de Deus, fez dele o mais abençoado e mais alegre que todos. Vocês já viram o que diz o Salmo 45? De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. É o mais formoso de todos os homens. Nos teus lábios extravasou a graça. Vai, cavalga como herói, falando dele na associação com a sua noiva naquele dia, quando... Isso já o Salmo 45 dizendo, mostrando, ele é aquele que nunca amaldiçoou ninguém. Ele veio para bendizer. João, Tiago, vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem veio para salvar pecadores. Assim, meus irmãos, recapitulando, o que nós vimos? Um gracioso. Por quê? Vai dizer por quê? Para isso, fomos chamados. Segundo, a fim de receberes bênção por herança. Duas coisas. Há uma boa herança aos que vivem em santidade. A herança dos crentes tem caráter de natureza eterna. E, finalmente, bem-estar gracioso chamado da igreja. Para isso fomos chamados, irmãos. Creamos, acreditemos e que o Senhor nos conceda a graça de viver para a sua glória, para o seu louvor. Fiquemos em pé.